Tá certo. Galeno, nós temos 45% dos entrevistados na sua pesquisa que foram classificados como não leitores, mas nós temos, aqui no Brasil, temos a segunda maior Bienal do livro do mundo. Isso é uma contradição? Olha, na verdade, isso espelha o fato do Brasil ter vários Brasis. Depende de como você olha os mapas, né, você encontra um país diferente. Você encontra regiões altamente desenvolvidas, com uma renda per capita altíssima, uma oferta de bens culturais muito alta, e você encontra o inverso disso também em vários lugares e muitas vezes no mesmo local. O que acontece? Historicamente no Brasil, como aconteceu com tantas outras coisas, o livro acabou durante algum tempo, e outros bens culturais, sendo algo restrito a uma camada da população, por conta da dificuldade de acesso, por conta de preço, por conta de lançamentos de produtos pelas editoras que se destinavam a algumas pessoas com algum poder aquisitivo. Menosprezando, por exemplo, as bibliotecas públicas. Com isso, algumas pessoas lendo, outras pessoas não lendo, e uma Bienal como essa, na verdade, atende um dos Brasis, que é aquele Brasil que lê. Nós temos aí, como você bem lembrou, quase 100 milhões de brasileiros que leem livros, né? Então, grandes bienais, e além do Rio e São Paulo, que tem bienais importantes, o Brasil está ganhando, né, na atual década, uma quantidade muito grande de feira de livros, inclusive a céu aberto, no meio da praça e tal. Isso acaba priorizando aquelas pessoas que são leitores. É claro que é importante, né, que isso aconteça, que as pessoas sejam atendidas, mas é fundamental a gente se pensar em políticas, a gente se pensar em ações que atenda o outro lado, a outra metade da população que ainda está longe. Essa era a minha próxima pergunta. É claro que a participação da família é importantíssima no incentivo à leitura, mas há também políticas públicas que podem ser implementadas para colaborar nisso também. Além disso, eu gostaria que você falasse quais as políticas públicas que ajudariam a estimular a leitura, e eu gostaria que você comentasse também sobre aquele plano do governo para zerar o número de municípios sem bibliotecas, porque você disse que esses espaços, muitas vezes, na maioria das vezes, são ociosos, eles não são frequentados. Como é que você faz esse paralelo? Quais políticas públicas e como também tornar essas bibliotecas mais frequentadas? Olha, o poder público, assim como a sociedade, assim como as famílias, tem um grande poder e tem uma grande responsabilidade. O Estado brasileiro, seja a União, o governo estadual, as prefeituras, é importante que tratem a questão do acesso ao livro e à leitura como um serviço público essencial, que precisa estar presente na vida das pessoas. E tem como isso traz resultados. Por exemplo, a primeira grande tarefa de uma prefeitura nessa área, claro que é manter uma biblioteca pública boa, funcionando, de portas abertas e tal. As escolas também têm que ter as suas bibliotecas escolares. E é importante, dá, por exemplo, para estimular bibliotecas comunitárias, dá para criar feiras de livro, dá para fazer com que as pessoas encontrem um escritor, batam papo sobre o papel do livro da leitura, quebre esse estigma, por exemplo. Eu vou dar muita palestra em escola para crianças, por exemplo, que eu também tenho livros infantis. E aí, em muito lugar, a criança me olha e fala assim: nossa, ele é vivo. Fica com a impressão que o escritor é alguém distante, já muito velhinho, que já morreu, então morreu, finalmente ele pôde virar escritor, porque deixou a sua obra pronta aí para ser publicada. Mas parece que é alguém muito distante, que não é nem de carne e osso. Então, quando se aproxima o autor dos seus leitores, isso cria um momento positivo, né, que aproxima. Mas tem outras coisas também. Eu fui secretário de Cultura numa cidade de 500, 600 mil habitantes, Ribeirão Preto, e na época, por exemplo, eu abri uma biblioteca para cada 5 mil pessoas na cidade. Foram 80 ao longo de 3 anos, e isso, claro que junto com outras ações, feira de livro, várias coisas ao mesmo tempo, num período muito curto, acabou aumentando quase 6 vezes o índice de leitura. As pessoas lá liam algo como 2 livros por habitante ano. Naquele momento, o Brasil lia menos que isso ainda, em 2001, e isso passou para quase 10 livros por habitante ano. Assim, então, as políticas públicas dão resultado. Até por conta disso,
eu fui para o governo federal, fui na época convocado pelo presidente Lula, o ministro era o Gilberto Gil, me chamou para tentar criar alguma coisa parecida no Brasil. E eu acabei criando, e foi lançado em 2006, o Plano Nacional do Livro Leitura, que existe até hoje, tem 800, 900 projetos e programas, e um desses 900, um programa que na época apareceu com o nome de Fome de Livro, né? As pessoas na época falavam fome zero, fome disso, fome daquilo, né? E a gente falou, não, as pessoas também têm fome de leitura, fome de ler, fome de livro e tal. E esse projeto, o objetivo dele foi procurar zerar o número de cidades brasileiras sem bibliotecas. Em 2003, segundo o IBGE, eram 1.300. Hoje, isso começou, cresceu, e a ideia é que até 2010 isso possa ser eliminado totalmente, né? Ainda o Brasil tem uma lista suja de 400 cidades que ainda não tem biblioteca, 300 e poucas delas estão já montando, já estão com os kits e tal, e falta mais ou menos umas 100 para receber. E o que acontece? Por que isso acontece? É uma dó. Mas muitas vezes o Ministério da Cultura, no caso, mandou para todas as cidades. Há algumas cidades no interior do nosso país onde os livros chegam, os computadores chegam e tal, e isso é trancafiado, fica num quartinho, alguém bota a chave, tranca e não fica nem como uma biblioteca particular. Na verdade, aquilo não é um valor. Fica em total desuso. Ninguém tem acesso, e não é nem o caso da gente falar o seguinte, eu acho que aquele prefeito pegou para ter aquilo que era público, para ter uma biblioteca particular. Não era nem isso. É que ele achava que aquilo só dava trabalho, aquele monte de coisa empilhada, livros, caixas e tal. Então ele trancou lá para não ter problema, tal, não precisar contratar ninguém e tal. Ou seja, naquela sociedade os livros ainda não têm um valor social, as pessoas ainda não conseguiram perceber isso. Então, esses projetos, eles precisam acontecer, é fundamental que a gente revitalize. O Brasil tem aí uma rede de umas 6.000 bibliotecas municipais, tem mais que o dobro disso de bibliotecas comunitárias. É importante que a gente tenha políticas vigorosas para renovar o acervo, trazer livros interessantes, manter essas bibliotecas abertas em vários horários. Torná-las atraentes, né, galera? A biblioteca precisa ser um centro gerador de cultura, né? Que é onde as pessoas tenham vontade de ir. Você sabe que os brasileiros vão no começo da vida às bibliotecas, as crianças vão. Aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai se afastando dela, né? Para que isso não aconteça, o que é necessário? Que ela seja um lugar vivo, atraente, né? Que as pessoas tenham vontade, se sintam bem, né? E isso muda todo esse quadro.